Eu estou com a camiseta aqui da Evernote, muito mais para lembrar que esse vídeo trata também do aplicativo Evernote, porque esse não é o assunto principal do vídeo. Pois é, o conteúdo desse vídeo, dessa série de vídeos, é voltado para professores, então a gente vai falar muito mais da prática de sala de aula do que efetivamente como utilizar o aplicativo. Começando do início, se você viu o título do curso ou da série de vídeos, tem cadernos bem em destaque lá. É porque esse vídeo fala sobre principalmente cadernos, a prática mais comum de todos os estudantes de todas as idades de registro em sala de aula. Principalmente se você for professor ou professora da educação básica, do ensino fundamental e médio, você com certeza se depara muitas vezes por ano, por mês, por semana, às vezes até por dia, com esse tipo de cena que você está vendo aí na sua tela. Professor, eu só tenho uma pergunta. Dá pra copiar? Eu incentivo os meus alunos que não copiem, e eu quero tentar te convencer a fazer o mesmo. Agora em 2017 vai fazer 11 anos que eu dou aula, e principalmente na segunda metade aí dessa minha carreira, dessa minha vida de sala de aula, eu passei muitas vezes pela situação de, ao terminar uma lousa e querer apagar para continuar a minha explicação, os alunos sacarem os celulares querendo tirar foto da lousa. Eu sei que muitos colegas se ofendem com isso, eu mesmo já me irritei muitas vezes com esse tipo de situação, mas ao invés de tomar pelo lado negativo, vamos tentar enxergar isso como uma oportunidade para refletir sobre a nossa prática. Porque vamos tentar olhar pelo lado do aluno. Se ele tem um celular no bolso, que ele pode tirar uma foto e registrar aquilo em uma fração de segundos, ele precisa mesmo copiar? Faz sentido que a gente resuma todo o registro de uma aula à cópia do que está na lousa? Porque a figura do copista já foi superada. A gente tem máquinas copiadoras hoje que fazem esse trabalho muito melhor. A gente tem aplicativos de celular que tiram uma foto e transformam ela num documento em PDF, como se tivesse sido escaneado. Então, realmente, não faz tanto sentido assim pedir para o aluno apenas copiar o que está na lousa. Por outro lado, a prática do registro em sala de aula, a prática de registrar, ela é muito importante. Eu não fui o melhor dos alunos no que diz respeito aos processos de sala de aula. Eu fui ter o meu primeiro caderno razoavelmente em ordem quando eu já estava no terceiro ano do ensino médio, que na época a gente só chamava de colegial. Mas uma prática que me era muito útil e que me fazia muito bem e que eu mantive durante todo o meu ensino médio era de muitas vezes, mesmo que eu não tivesse material para aula, eu pegava uma folha emprestada, anotava, fazia as minhas anotações daquela aula e ao final da aula eu amassava e jogava fora. Não porque eu precisava resgatar aquilo e ler aquela cópia da lousa que eu fiz, mas porque o simples ato de fazer um registro daquela aula, de organizar as minhas ideias, fazia assim com que eu assimilasse muito melhor o que tinha sido passado. Isso nos resgata a verdadeira função do registro. Nós, como alunos, nós não copiamos só por copiar. Nós não copiamos só para ter uma reprodução exata do que estava na lousa. A nossa prática de registro, de registrar a aula no caderno, o que foi colocado na lousa, ou nos slides, ou na explicação mesmo verbal, na explicação oral do professor, ela tem muito mais a ver com a estratégia de organizar as ideias, de aproveitar aquele momento único em que você está recebendo aquelas informações para tentar organizá-las da melhor forma como você vai poder utilizá-las depois. Já deve ter ficado claro que o meu problema não é contra os cadernos em si, nem contra a escrita, muito pelo contrário. A gente sabe que a escrita é super importante, mas a gente pode flexibilizar o registro de sala de aula. Por exemplo, com mapas mentais, que são uma estratégia muito bacana de registro de conteúdos e de conceitos e de conexão entre conceitos. E mapas mentais existem de todo tipo, nós mesmos fazemos isso na lousa. O que eu peço para os meus alunos é só que eles não façam cópias dos meus mapas mentais, que eles produzam os próprios mapas mentais, mesmo que fique bagunçado, mesmo que tenha alguma coisa que não está perfeita, para dar oportunidade para que cada aluno entenda melhor como que é o seu processo de aprendizagem, se ele registra aquilo melhor com mapa mental, com um esquema, com um texto corrido mesmo, com um desenho, com uma história em quadrinhos, de repente. Eu já convivi com muitos jornalistas, meu padrinho de casamento, inclusive, é jornalista, e eu sempre achei interessante o hábito de gravar ideias, de gravar anotações em áudio. Muitos desses meus amigos jornalistas tinham gravadores com essa única função. Hoje a gente não precisa necessariamente ter um gravador para fazer isso, um celular já é um dispositivo que cumpre essa função. Mas se a gente para de pensar que registro de sala de aula é única e exclusivamente a cópia do que estava na lousa, a gente consegue abrir a nossa mente para outros tipos de registro, outras mídias, como áudio, por exemplo, ou mesmo como vídeo. Você está vendo aí na sua tela duas imagens que são de experiências pelas quais eu passei, de alunos meus que gravaram vídeos
para explicar aquele conteúdo para os colegas. Isso é uma estratégia muito bacana, muito interessante e que tem bastante a ver, principalmente para os colegas da educação básica, com a geração desses nossos alunos mais jovens. O vídeo é uma mídia com a qual eles têm muito mais naturalidade do que nós. Eu preciso me preparar todo, pensar, fazer um roteiro para gravar um vídeo. Os alunos, de modo geral, clicam no celular e saem gravando.